Então vamos lá, amados, então agora para a introdução. O pastor, sem levar em conta seu treinamento, não tem o privilégio de escolher se irá ou não aconselhar o seu povo. Eles, inevitavelmente, levam-lhe os seus problemas, a fim de obter orientação e cuidado. Não é possível evitar tal coisa caso permaneça no ministério pastoral. A sua escolha não é feita entre aconselhar ou não aconselhar, mas entre aconselhar de maneira disciplinada e hábil, ou aconselhar de modo indisciplinado e inábil, segundo Wayne Oates. Então, para um líder, amados, a tarefa, a missão de aconselhar pessoas, ela não é opcional. É tarefa, é dever de todo líder estar sempre pronto, disponível e disposto para aconselhar todo aquele que recorrer às nossas vidas. A declaração feita por esse especialista, Wayne Oates, em aconselhamento pastoral, nos faz concluir que no vínculo estabelecido entre discipulador e discípulo, inevitavelmente também se dará a mesma dinâmica. A necessidade de orientação e cuidado dos discípulos promoverá uma busca, em primeira instância, junto ao seu líder de célula, o qual deverá fazer a escolha entre um aconselhamento eficiente ou não. A eficiência proposta nesse momento para o líder de célula no lidar com as necessidades de seus discípulos está muito mais focada em conhecer o problema e saber fazer um encaminhamento para um cuidado mais objetivo e eficaz. Desafios quanto à alma do discípulo. Então, vamos a partir desse momento estudar alguns desafios quanto à alma do discípulo. O Salmo de número 42, versículo de número 11, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Então, aqui no Salmo 42, versículo 11, a gente vê o exemplo aqui, dos filhos de Coré, na verdade, dando ordens à sua alma. Então, um dos grandes desafios da alma do discípulo se chama ansiedade. A ansiedade pode ser definida como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia e medo, acompanhado de um despertar físico intenso. A pessoa sente que alguma coisa terrível vai acontecer, mas não sabe o que é e nem o porquê. Não é fácil aconselhar pessoas ansiosas, principalmente porque é bastante penoso descobrir e enfrentar as causas da ansiedade, e parcialmente porque esta é psicologicamente contagiosa. As pessoas ansiosas frequentemente tornam os outros ansiosos, inclusive o discipulador que está tentando ajudar. Aconselhar pessoas ansiosas, portanto, exige que o discipulador ou conselheiro esteja sempre alerta quanto aos seus próprios sentimentos e saber se há necessidade que haja um encaminhamento a um profissional especializado, pois caso a ansiedade não seja tratada, pode manifestar maiores desafios. Então, é um dos deveres, é uma das tarefas do discipulador, do líder, identificar o nível, o grau da ansiedade, porque em sendo constatado um grau elevado, é nossa tarefa encaminhar ou orientar que esse discípulo procure uma ajuda de um profissional, seja um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. Por causa dos efeitos maléficos da ansiedade, que tem grandes associações com a preocupação e nos leva a pecar, não confiando plenamente em Deus, Jesus recomendou que não fiquemos ansiosos por coisa alguma e que nele encontraríamos descanso,
pois Ele mesmo cuida das necessidades e se encarregará de nos prover. Olha só o que diz Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, do 25 até o 34, vai dizer assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Qual de vocês poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que as necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então aqui um grande segredo, um poderosíssimo segredo para combater a ansiedade é aprender a viver um dia de cada vez. Jesus Cristo disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Basta a cada dia o seu próprio mal. E tem um outro texto que eu amo muito, que está lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16, que vai dizer, Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Olha só, esse texto está nos orientando a se achegar ao trono da graça, ao trono do Senhor, para que nós possamos receber misericórdia e alcançar a graça dele e ser socorrido por ele no momento oportuno. Ou seja, é no momento oportuno que Deus nos socorre. É no momento oportuno que Deus opera. É no momento oportuno que Deus entra com providência. É no momento oportuno que Deus age. Quando eu tenho essa consciência que tudo que eu preciso é estar constantemente aos pés da cruz, diante do trono do Senhor, crendo e confiando que no momento oportuno Ele vai operar, tudo que eu preciso é descansar no Senhor. É tão somente entregar a Ele as nossas preocupações através de uma vida de oração e descansar, esperar e confiar na certeza de que Deus nunca falhou, Afinal de contas, Ele tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. O nosso Deus é um Deus de palavra, é um Deus de aliança, e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aleluia! Então, um grande segredo aqui: basta a cada dia o seu mal. É aprender a viver um dia de cada vez. Eu aprendi uma vez com a pastora, pastora Mariana Valadão. Satanás ele tem duas estratégias para nos paralisar, Uma delas é manter a nossa mente presa no passado, para que então a gente fique vivendo de passado, com a mente olhando para trás, A palavra de Deus que aquele que olha para trás não é apto para o reino dos céus. E a outra tarefa de Satanás é manter a nossa mente o tempo todo presa no futuro. E se ele conseguir fazer isso, certamente ele vai produzir ansiedade.
A ansiedade pode cansar grandemente um líder, além de prejudicar a sua saúde física, reduzir a produtividade, afetar negativamente o modo como se trata os outros e diminuir a confiança de qualquer pessoa em Deus. Olha só quantos estragos que a ansiedade provoca, né? Prejudica a saúde, reduz a produtividade, afeta negativamente o modo de como se trata os outros e diminui a confiança de qualquer pessoa em Deus. Então, a gente aprende aqui como a ansiedade ela é perigosa, né? E destrutiva. Aqui está a diferença entre a ansiedade e o interesse genuíno. Então, a partir de agora, eu quero apresentar para vocês a diferença entre a ansiedade e o interesse genuíno. A ansiedade nos imobiliza. Por estar associada com a preocupação e a falta de credibilidade que Deus pode operar, uma pessoa pode não conseguir se mexer por não ter descanso suficiente, conectado à fé, para ver o milagre acontecendo. Quem poderia acreditar que Abraão teria um filho aos 100 anos de idade e viveria o bastante para vê-lo adulto? Mas fazer o impossível é uma atividade diária para Deus. Olha só o que diz o livro de Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis 21. Versículo de número 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então, o nosso Deus é um Deus que ouve e um Deus que vê todas as coisas, né? E não há nada impossível para ele. Aqui no capítulo 21 de Gênesis, a gente vai acompanhar também o nascimento de Isaac, né? O filho da promessa, a qual Deus já havia prometido para Abraão 25 anos atrás. E então, no tempo certo determinado pelo Senhor, Isaac então nasce, né? Para que se cumprisse a palavra que Deus já havia entregado a Abraão. Abraão precisou lidar com a ansiedade e olhar para a promessa de Deus, descansando nele, esperando nele, lutando contra os fatores opostos diariamente. Mas ele entendeu que somente através da fé e da paciência é que se herda a promessa, conforme Hebreus capítulo 6, versículo de número 12. Hebreus capítulo 6, versículo de número 12. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ansiedade, amados, é considerada pecado, porque não agrada a Deus e nos afasta de vermos seus grandes milagres em nossas vidas. Nossos maiores problemas não parecerão tão insolúveis quando permitimos que Deus lide com eles. A maneira de trazer paz a um coração atribulado é concentrar-se nas promessas de Deus. Confie que Ele confie que Ele cumpre as suas promessas. Amados, eu queria chamar a atenção, né? Eu demorei muito tempo na minha vida para descobrir ou para aprender que a ansiedade é considerada aos olhos de Deus pecado, né? Quando a palavra de Deus diz não andeis ansiosos, é porque Deus espera que um cristão não caminhe isento da paz, né? Porque nós pregamos, a ansiedade normalmente ela rouba a paz, e nós pregamos o evangelho
da paz, né? Conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Nós anunciamos o evangelho da paz. E por que anunciamos, amados, o evangelho da paz? Quando deixamos que a ansiedade atinja o nosso coração, nós acabamos perdendo a capacidade de pregar o evangelho da forma que ele deve ser pregado, com paz no coração. Amém? A ansiedade ela é caracterizada normalmente por uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Quando nós cremos e confiamos em Deus de todo o coração, que Ele é fiel para cumprir o que prometeu, que Ele é fiel para honrar a sua palavra, que Ele é fiel e bom para cuidar de cada um de nós, nós não deveríamos ter motivos para estar ansiosos. Mas ao bem da verdade, nós sabemos que na prática, alguns de nós enfrentamos desafios tão grandiosos, tão gigantescos, que mesmo com toda a fé e confiança que temos em Deus, em algum momento nós podemos ser flechados por esse inimigo chamado ansiedade. Não é verdade? Não há nenhum de nós, né? Eu imagino que não há nenhum de nós que nunca tenha tido algum problema com ansiedade. Agora, o que nós não podemos é viver ansiosos. Tem uma passagem na palavra de Deus que eu gosto muito, ela serve como um bálsamo para mim quando a ansiedade está querendo me atingir. Eu amo esse texto que está em Provérbios 3, versículo 5, né? Que diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Certa feita eu fui pesquisar no dicionário que significa a palavra estribes, né? Estribes vem da palavra estribo. E estribo é o tipo é aquela peseira, né, que você apoia o pé para subir em cima do cavalo, né? Na sela do cavalo, nas extremidades da sela do cavalo, você encontra o estribo, que é onde o cavaleiro ele põe o pé para subir então na sela do cavalo. Então serve como um ponto de apoio. E aqui Deus está dizendo: olha, confie em mim, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. Amados, a palavra de Deus diz, né, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos e os seus pensamentos são muito mais nobres e elevados do que os nossos pensamentos. Por isso, nós não devemos nos apoiar nos nossos pensamentos, no nosso conhecimento. Nós devemos confiar no Senhor, na sua fidelidade e na sua palavra. Amém? Que Deus nos guarde da ansiedade. O interesse genuíno leva à ação. O interesse genuíno leva à ação. Olha só o que a palavra de Deus fala. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 23 ao 24. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu sou apaixonado por esse texto, amém, amados? Então, o Espírito Santo mostrou a Paulo que ele seria preso e experimentaria o sofrimento. Mesmo sabendo disso, Paulo não desistiu de cumprir a missão. Seu forte caráter foi um bom exemplo para os outros. Frequentemente sentimos que a vida é um fracasso, a menos que estejamos alcançando o reconhecimento, a diversão, o dinheiro e o sucesso. Mas Paulo considerava que sua vida não teria valor se ele não a usasse para a obra de Deus, ou para o reino de Deus. Por isso, suas preocupações estavam ligadas diretamente às conquistas grandiosas que deveriam ser feitas em prol do reino de Deus e de sua causa.
Ainda que tudo isso tivesse ligações tremendas com seu próprio bem-estar mental e físico, e lhe trouxesse preocupações que refletiam interesse direto com a causa do Senhor. Segundo grande desafio para a alma do discípulo se chama solidão. A solidão também é um grande desafio, né, que todo líder, mais cedo ou mais tarde, com certeza vai experimentar. Né? Na escola de profetas, na escola de líderes do Senhor, não há ninguém que mais cedo ou mais tarde venha ser testado ou provado no teste da solidão ou do sentimento de solidão. Sentir-se solitário é tomar consciência de que nos falta um contato significativo com outros. A solidão envolve um sentimento íntimo de vazio que pode ser acompanhado de tristeza, desânimo e sensação de isolamento, inquietação, ansiedade e um desejo intenso de ser amado e necessário a alguém. Uma relação crescente com Deus e com os outros torna-se a base para a solução do problema da solidão. Mas como os indivíduos constroem esses relacionamentos, é o grande desafio a ser considerado pelos discipuladores. Já dizia um sábio, né? Nossa tarefa é construir pontes e não construir muros. Né? Então, um grande líder, ele precisa se tornar hábil em construir pontes de acesso para a construção de novos relacionamentos. Por isso, é importante ressaltar que quando temos momentos de solidão, quando os momentos de solidão, melhor, quiserem invadir a nós ou os nossos líderes, devemos saber que não podemos desistir de Deus e nem perder o ânimo para ouvirmos a sua voz nestes momentos singulares. Lembrando, amados, que, na verdade, nós nunca estamos sós. Né? Lembrando que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Ele está conosco todos os dias na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso consolador. E ele está conosco todos os dias. Então, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. Mas, de fato, existe o sentimento de solidão pela ausência de pessoas ao nosso redor. A solidão traz desencorajamento. Se você já é um líder, não perca a coragem. Continue a entregar a mensagem de Deus ao povo, como fez Moisés. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9, versículo de número 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então Moisés, amados, mesmo diante de desafios, né, e sentimentos de estar fazendo algo sozinho e sem aparentemente um retorno de sua obra, né, Moisés não desistiu. Imagina que Deus endureceu o coração de Faraó e ainda assim Moisés perseverou, a despeito do sentimento de solidão ou até mesmo da falta de preocupação de Deus para com Moisés, né? Parece que Moisés aqui parece que Deus aqui estava de brincadeira com Moisés, né? Aumentou o nível de dificuldade quando ele mesmo endureceu o coração de Faraó. A solidão nos faz tirar os olhos de Deus. Mantenha os olhos em Deus, que deve ser obedecido. Em vez de olhar os resultados a serem alcançados, os bons líderes conseguem ver além dos contratempos. A solidão faz com que as pessoas sintam pena de si mesmas.
Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, vemos que Elias considerava-se a única pessoa que ainda era autêntica para com Deus, né? Ali em 1 Reis 19, versículo 10, a gente vai acompanhar ali o lamento do profeta Elias, né? Quando ele vai dizer: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Elias estava sentindo a última Coca-Cola no deserto, né? Ele considerava-se a única pessoa que ainda era autêntica para com Deus. Se sentia solitário e desanimado. Esqueceu-se de que outros permaneceram fiéis em meio à impiedade da nação, né? A gente vai ver na sequência que Deus vai dizer: não, não, Elias, ainda existem 7 mil homens que não se dobraram diante de Baal. A autocomiseração, né, o sentimento de autopiedade, o coitadismo, diluirá o bem que porventura fizemos, pois toda pessoa que se sente solitária, se não vigia os pensamentos e coração, será envolvida com o sentimento de autocomiseração e perderá todo o bem plantado, porque começará a andar fora do propósito de Deus. Então, o sentimento de autopiedade, de autocomiseração, nos leva a perdas, né? E faz com que a gente possa andar, ou com que um líder, um discípulo, venha andar fora do propósito de Deus. Número 3, outro desafio para os líderes, para os discipuladores. O desafio da depressão. Os sinais de depressão incluem tristeza, apatia e inércia, tornando difícil continuar vivendo ou tomar decisões, perda de energia ou fadiga, normalmente acompanhadas de insônia, pessimismo e desesperança, medo, autoconceito negativo, quase sempre acompanhado de autocrítica e sentimento de culpa, vergonha, senso de indignidade e desamparo, perda de interesse no trabalho, no sexo e nas atividades usuais, perda de espontaneidade, dificuldade de concentração, incapacidade de apreciar acontecimentos ou atividades agradáveis e, frequentemente, perda de apetite. A depressão é um estado comum, mas complicado, difícil de definir ou descrever com exatidão e difícil de tratar. Reconhecer esses limites poderá evitar erros graves na tentativa desqualificada de apoio a desafios dessa natureza. É aconselhável buscar, além da ajuda espiritual, a ajuda médica e psicológica. Então, lembrando, quando uma pessoa está no estágio de depressão, dependendo do nível, né? Porque eu creio que quando ainda é o início de depressão, eu creio que a pessoa pode vencer essa depressão sem a necessidade de medicação ou até mesmo ter um terapeuta, um psicólogo. Mas a partir do momento que a depressão entra num estágio avançado, então, com certeza, é nosso dever como discipuladores, como líderes, orientar, né, a procura por um médico, né, seja um neurologista, um psiquiatra e também um psicólogo. De preferência que seja um psicólogo cristão, né? Eu sempre gosto de orientar que procurem psicólogos cristãos. Por quê? Porque um psicólogo cristão ele vai utilizar a Bíblia, né, também como uma ferramenta de aconselhamento e orientação. E eu costumo dizer, amados, que não existe nada tão ou mais poderoso do que a palavra de Deus, né? Eu mesmo já enfrentei alguns momentos de tristeza e de angústia, e não há nada que possa nos fortalecer tanto quanto a palavra de Deus, seja ela de forma cantada, em áudio ou até mesmo pelo sussurro da tua própria voz quando você está lendo ou meditando na palavra de Deus, né? Lembrando que a fé
vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais fé é gerado no nosso espírito, e a fé, ela é um antídoto, né? Um antibiótico contra a depressão, a falta de confiança em Deus. Muitas vezes, na vida de vários líderes, a depressão se manifesta após grandes realizações espirituais. Em 1 Reis 19, versículo 3, a gente vai ver o exemplo de Elias, né? Depois que Elias teve uma grande vitória, ele foi perseguido por uma rainha chamada Jezabel. Então a palavra de Deus diz que Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Então, aqui, depois de uma grande vitória, numa grande batalha espiritual que o profeta Elias havia vencido, ele foi perseguido por essa rainha chamada Jezabel, e ali então ele teve medo de morrer, e é onde que Elias se tranca numa caverna e pede para Deus a morte.